Começa mais um vídeo aqui no canal, hein? Certo contigo? Espero que sim. E no vídeo de hoje, cara, eu decidi fazer um vídeo, cara, falando acerca do filme do Capitão América, O Admirável Mundo Novo. Rapaz, esse final de semana, eu e meus amigos fomos assistir esse filme e eu decidi fazer um vídeo aqui falando o que eu achei desse filme, não é, cara? Então, mas Romulo, seu canal não é de entretenimento, por que você vai falar acerca... Simples, o canal é meu e eu falo da bosta que eu quiser aqui. Simples assim. E é claro que antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu peço humildemente para você dar força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. Terminando de assistir esse vídeo, dá a força dos últimos vídeos que nós postamos, vai lá, comenta, curte, compartilha, que isso muito me ajuda. E sem mais delongas para o vídeo não ficar muito longo, vamos diretamente ao assunto. Bom, esse final de semana, tava eu e meus amigos, não é, cara? E a gente tinha decidido, rapaz, a gente tá sem fazer bosta nenhuma, entendeu? Vamos sair, vamos no cinema. Vamos no cinema, ver o que tinha em cartaz, e quando a gente viu lá, tava lá o filme lá do Capitão América e o Admirável Mundo Novo. Também conhecido como o filme do Capitão América sem soro, ou o filme do Hulk sem o Hulk, não é, mano? E tal. E, vamos lá ver, né, cara? E a gente assistiu esse filme, cara. E assim, cara, nós sabemos que desde a época do final da fase 3 da Marvel, né, cara? Desde que acabou lá o Vingadores Ultimato, a Marvel tem tropeçado um pouco das suas produções, da Marvel e Disney, né, cara? Que ao invés de entregar filmes com o intuito de entreter o povo, trazer, sabe, uma boa história e tudo mais, não, quem decidiu trazer filmes lacradores, filmes que querem passar uma mensagem política, né? Aonde, se você é um homem branco, hétero, capitalista, patriarcal, você é um cristão, você é um baita de um demônio, né? Sempre dizendo, não, vamos fazer aqui uma representatividade, né? Mudando a etnia de alguns personagens, né? Gerando assim muito mais preconceito e racismo do que prevenindo, né? E assim, cara, a gente decidiu assistir esse filme. E eu vou dizer uma coisa pra você, cara. O filme é bom? Cara, eu gostei do filme. Se você não gostou, beleza, pode me criticar à vontade. Mas eu acabei gostando do filme, cara. E assim, cara, nesse filme, cara, tem tirado mais polêmicas aí, cara. Por quê? Porque tem pessoas que... Tem gente que não gostou do filme porque diz que tem lacração. Já vi os louquinhos que dizem que não gostou do filme porque não tem lacração. E tem aqueles que gostaram do filme, né, cara? Então assim, mano, o que eu posso falar acerca dessa história, cara? Bom, o filme ele tem ligação direta tanto com a série do Falcão e o Soldado Invernal, que eu assisti essa série e eu particularmente eu gostei, né, cara? Claro que esse filme foi falando muito da questão racial, essas coisas assim e tudo mais, cara, que eu acho que tirou um pouco da proposta do filme, mas até que teve umas questões históricas lá em relação aos Estados Unidos, porque nós sabemos que os Estados Unidos lá, realmente nos anos 60, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos realmente tem um problema sério com questões raciais, muito pior do que aqui no Brasil. Muito pior do que aqui no Brasil, né, cara? Porque enquanto aqui no Brasil o racismo é mais uma coisa mais assim isolada, né, cara? É apenas um idiota aqui e outro idiota ali que se acha melhor por causa da cor. Lá nos Estados Unidos, lá tinha que segregação mesmo. Lá, filho de branco não podia estudar escola de... Filho de negro não podia estudar a escola de filho de branco. Você tá entendendo? Negro não podia entrar nos mesmos estabelecimentos que uma pessoa branca podia entrar, diferente aqui no Brasil. Tá entendendo, cara? Que aqui no Brasil já temos uma miscigenação, essas coisas assim, né? Mas aqui tem racismo estrutural. Isso é papo. Tá entendendo? Isso é papo, não vamos entrar muito nesse assunto. Mas o filme mas assim, tirando essas partes, a série do Capitão América, né, e o Soldado Invernal, realmente eu achei uma médio pra boa,
Tá entendendo? Essas coisas assim, uma boa série. E esse filme também tem ligação tanto com a série dos Falcão e o Soldado Invernal, como também tem ligação direta com o filme do incrível Hulk, não é, cara? Hulk esses que a Marvel fez questão de destruir, porque ao invés de ser aquele Hulk casca grossa lá, que sai destruído, o Hulk esmaga, virou um Hulk que tira selfie. Ei, tira o selfie aqui, que bosta, né, cara? Então... E assim, cara, e esse filme... começa lá com o Capitão América lá, né, cara? Que é o Sam Wilson, né? O antigo Falcão que herdou o escudo do Capitão América, né? Tendo lá que resgatar lá uma encomenda lá do Japão lá, entendeu? Porque lá também tem uma ligação lá com o filme dos Eternos, aquela bosta de filme, na qual sai um celestial e uma mão do planeta. Vive esquecendo que tá aquela mão saindo do planeta, né, cara? Mas aqui do filme do Capitão América aí, esse filme lembraram que existia, né? E aonde extraíram o adamantio, não é? Rapaz, o Wolverine tá chegando, né? E assim, cara, depois de uma missão lá do Sam Wilson para resgatar o adamantio, aí começou lá toda a politicagem, não é, cara? Porque o presidente dos Estados Unidos é o Ross, né? O Ross, que era o general Ross que caçava o Hulk. Mas que dessa história tá tendo uma pequena história de redenção para com ele. E nesse meio tempo aparece aquele inimigo do Hulk, né? Quem assistiu o filme do Incrível Hulk, sabe que no finalzinho do filme tem lá um cientista que pingou lá uma parada na cabeça dele, ficou cabeçudo, virou Xandão, não é, cara? E que é o líder, que é o inimigo da história do Hulk, né? Só que nesse filme ele quer vingança contra o Ross, não é, cara? Bom, e o que eu posso estar falando desse filme, cara? Como eu falei, tem muita gente, uma parte gosta desse filme e outra parte não gosta, né, cara? E eu posso dividir essa questão, essa polêmica, em 3 assuntos, né, cara? Primeiro, Capitão América. Segundo, o presidente. E o terceiro, o filme do Hulk sem o Hulk, né? E vamos começar com a primeira parte. O Capitão América sem soro. Porque uma das grandes polêmicas que desse filme é o fato do Sam Wilson ser o novo Capitão América, né, cara? E ele não ter em si o soro do super soldado, né, cara? E nós sabemos, cara, que o Steve Rogers, cara, ele passou o escudo para o Sam Wilson, né? E aí a pessoa, mas acontece que tinha que ter passado para o Buck. Mano, nas histórias em quadrinhos, tanto o Buck quanto o Sam Wilson foram sucessores por algum tempo do Capitão América, né, cara? E no caso do UCM, cara, faz muito mais sentido o Sam Wilson, que era o amigo do Capitão América, se tornar o novo Capitão América do que o Buck. Mas por que faz mais sentido? Simples. Porque o Buck, nós sabemos que o Soldado Invernal, ele foi controlado pela Hydra. Quem assistiu os filmes sabe disso, né, cara? E que ele é totalmente inocente, porque ele não sabia o que estava fazendo. Mas dentro daquele universo, a maioria do povo não sabe disso. Ele era um terrorista, ele era um procurado internacional, um assassino internacional. Então ele não está... E fora que ele ainda é uma pessoa que está fazendo tratamento, se recuperando dos traumas do Soldado Invernal. Então o Buck não seria a melhor pessoa para ser o Capitão América, né? Diferente do Sam Wilson, que além de ser um soldado militar, ele era amigo íntimo do Capitão América, tem os mesmos princípios, os mesmos valores e tudo. Mas acontece que o Sam Wilson não tem o soro do super soldado, ele é um cara normal. E o Tony Stark também. O Tony Stark era uma pessoa normal, mas você reclama por fato de ele ser uma pessoa normal usando uma armadura tecnológica? Não. A mesma coisa é o Sam Wilson, né? O Sam Wilson, ele é um homem normal, né? Muito bem treinado, que sabe lutar, um excelente estrategista, mas que da ausência de poderes, ele usa um traje tecnológico com asas de vibrânio, né, cara? Que aparece lá no filme, lá com o mesmo vibrânio da roupa do Pantera Negra. Isso é explicado no início do filme, o que seria útil na batalha final contra o Hulk Vermelho, não é, cara? Mas que é um cara, ou seja, a sua ausência de poderes compensa pela sua estratégia, sua inteligência e pelo equipamento que ele carrega,
não é, cara? Então, e assim, tá certo que ele não joga tanto o escudo como o Capitão América, mas sabe se defender com ele e tudo mais. E o Sam Wilson, ele é um bom Capitão América? É. Mas aí tem aquela questão, né, cara? Que a cultura woke, assim, tem muita gente que fala que é uma lacração da escolha do Sam Wilson pelo fato do personagem ser negro, né? E isso é culpa da cultura woke. Isso é culpa dos lacradores. Por quê? Eu sou um cara que eu cresci assistindo muitos filmes protagonizados por atores negros. Will Smith, Ed Murphy, Denzel Washington, Cuba Jr., Samuel L. Jackson, né? Então, aquele cara que fez o Blade, entendeu? O Wesley Snipes, tá entendendo? Ou seja, teve muitos filmes onde você tinha heróis negros, protagonistas negros, né, cara? Que lutavam contra vilões brancos, mas que não tinha nenhuma lacração, entendeu? O vilão era branco porque o vilão era do mal porque ele era o vilão, porque ele era do mal, não porque ele era branco, né? Mas aí o que acontece? Mas aí chega lá a cultura woke, aí chega os lacradores, essa galerinha do bem, que fala de representatividade, que muda a etnia de ruivos para negros, não é, cara? Então, aonde o cara, o vilão branco, ele é mau, não porque ele é mau, não porque ele tem uma ambição, tá me entendendo? Não, o vilão, ele é mau porque ele é branco. Ou seja, por causa disso, os caras que dizem lutar contra o racismo acabam gerando muito mais racismo do que prevenindo. Ou seja, acaba criando muito mais racismo do que prevenindo, né? Porque é aquele negócio, tem que ser preto do branco, né, cara? Preto do branco, né? Se você é negro, você é do bem. Se você é branco, você é praticamente um naziris, né, cara? E isso tem prejudicado demais, cara, tá? Porque com isso, cara, o público hoje em dia, muita gente acaba não sabe diferenciar quando uma obra tem ou não tem lacração. É tipo igual, por exemplo, filmes protagonizados por mulheres. Eu também assisti muitos filmes protagonizados por mulheres. Predador, Kill Bill, não é, cara? Mas aí chega a Mulher Maravilha, pelo menos o primeiro filme da Mulher Maravilha, porque o segundo filme foi uma bosta, não é, cara? Mas aí chegam os lacradores, né? Ah, não, aí quer criar uma mulher, uma heroína feminista empoderada, cheia de discursos feministas. E isso tem comprometido a indústria do cinema. E a própria indústria sabe disso. Tanto que nos últimos anos a Marvel e a Disney têm levado muitos prejuízos por causa dessa representatividade que eles dizem defender, não é, cara? Então, mas aí eu te pergunto, o Sam Wilson foi um bom protagonista? Na minha humilde opinião, foi. Ele cumpriu o seu papel. Aliás, o filme cumpriu o papel de entreter tanto a mim quanto os meus amigos, assim como o público que estava lá. Ah, mas até aí tem a segunda questão. O presidente, que é o presidente dos Estados Unidos. Teve muito lacrador que não gostou do filme, simples, porque o filme ele não faz críticas ao governo americano em si. Ou seja, se o presidente dos Estados Unidos não é um fascista maldito, tá entendendo? Não é uma crítica lá ao governo Trump, tá me entendendo? Cara, o Trump foi reeleito agora, tá entendendo? Foi reeleito agora, tá entendendo, cara? Os caras que esperavam que o filme fosse igual aquela última temporada de Deboche, da qual ficou lá Luz Estrelistas contra Capitãos Pátrias, que representava a direita versus esquerda. Cara, isso não teve, cara. Porque o filme da questão do presidente Ross, cara, foi muito mais uma história de redenção, entendeu? Por quê? Porque quem assistiu o filme quem conhece a história do Hulk, sabe que o Capitão Ross sempre foi um dos principais inimigos do Hulk, né? Que caçava o Hulk e tudo mais. Mas o Capitão Ross, ele não era um personagem mau em si, mas sim um militar, patriota, que luta pela defesa do seu país, tá entendendo? E que caça o Bruce Banner, porque vê o Bruce Banner como uma ameaça, né? Aliás, o próprio Bruce Banner se via como uma ameaça por ele não controlar o Hulk. Não tá me entendendo, cara? Não tô justificando o Capitão Ross, não, cara. Porque a gente sabe que o Capitão Ross é o tipo do personagem que sempre ficou a desculpa de os fins justificam os meios, né?
E quem assistiu o filme do Incrível Hulk sabe que o Capitão Rock ele tem sim uma certa culpa do cartório, né? Já que tanto é que tem até aquela cena que o que o Bruce Banner, depois que ele acha que foi curado, o Ross fala para o Banner assim, ó, se você deu fim a ele, você vai se arrepender. Por quê? Porque ele queria pegar o Banner para poder extrair a força do Hulk, né? Para fazer super soldados. Ele não queria o Banner curado, tá me entendendo? O que mostra, assim, uma mau caratice do personagem, né? Tanto é que isso prejudicou com o relacionamento da filha, e isso é explorado no filme, já que no filme fala que durante 16 anos ele e a Beth, né, cara, não se falavam. Aliás, a Beth não falou nem com o Bruce Banner, tanto é que lá nos Vingadores ele ficou lá de casinho com a Natasha Romanoff, não é, cara? Né? E andou meio sumido. Então. Mas aí o que acontece? Mas nessa história, a história do Ross, cara, foi uma história de redenção. Porque você viu um personagem, cara, arrependido pelos seus atos, tentando corrigir as cagadas que fez, não é, cara? Principalmente em relação ao líder, tá me entendendo? Que é aquele inimigo do Hulk, não é, cara? Então assim, cara, então desde o início do filme, com ele sendo eleito a presidente dos Estados Unidos, até suas crises, ele se tornar o Hulk vermelho, porque dos quadrinhos o Roger se torna o Hulk vermelho, você tá entendendo? Aí o que acontece? Você viu uma história de um cara, que tentou corrigir os erros do passado. E é maneiro, porque no final do filme, depois da batalha final, o Ross, ele renuncia, e ele mesmo decide se prender, spoilers do filme, né? Entendeu? Ele decide se prender porque ele, se ele viu o Banner como uma ameaça por ser o Hulk, por que ele não se viria? Que hipocrisia seria essa? Já que ele recentemente virou um Hulk. Ele mais um Hulk. Mas você vê que o personagem ele teve sua redenção. Tanto é que no final do filme a Beth aparece lá, conversa com o pai, que é um momento marcante. Então foi algo bonito, cara. Então não foi uma crítica ao governo dos Estados Unidos da América, ao presidente, ao fascismo republicano. Não. Foi uma história de redenção. E eu achei muito bonito, porque eu sou um cara que eu gosto de personagens que procuram uma redenção pelos seus erros, né, cara? Tanto é que em Dragon Ball, muitas vezes eu sou muito mais fã do Vegeta do que do próprio Goku, não é, cara? Então. E aí entra na terceira questão do filme. Entra na terceira questão. Que o Capitão América se torna o filme do Hulk sem o Hulk. É, porque você encontra lá inimigos do... Cara, eu esperava até que o Bruce Banner fizesse uma... Vou ser sincero, eu esperava que o Bruce Banner fizesse uma pequena aparição no filme, cara. Já que tem muitos elementos do Incrível Hulk, mas no final não apareceu. Mas você teve lá o líder, né, cara? Você teve lá o... Tanto é que, se você assistiu o filme do Incrível Hulk, você sabe que, como eu expliquei, o líder tá lá, entendeu? Derrama uma gosma da cabeça dele, uma parada a ver, um suco de abacate na cabeça dele, e aí ele vira um Xandão alienígena, né? E nas histórias do Hulk, sabe que o líder, ele é o principal inimigo do Hulk, né, cara? E ele é uma contraparte do Hulk, vamos dizer assim, né? Ele é o oposto do Hulk, porque enquanto que o Hulk, ele é totalmente selvagem, sem nenhuma racionalidade, mas extremamente forte, o líder, ele é fraco, tem o mesmo nível de força de um ser humano, mas é extremamente inteligente para poder criar inimigos como o Abominável, o Homem Absorvente e tantos outros inimigos que caem da porrada com o Hulk, né, cara? Então, só que aí o que acontece? Só que nesse filme, o líder, tá entendendo? Ele não tá atrás do Hulk, até porque o Hulk não aparece no filme, mas tá atrás de vingança contra o Ross, porque o Ross sacaneou com ele, né, porque no filme, porque depois do filme lá do Incrível Hulk, ficou subentendido que o Ross pegou ele, ficou entendido que o Ross prendeu ele e usou o líder na tentativa de criar armas biológicas, tá me entendendo? Assim como também de criar uma cura para o Ross, porque o Ross estava morrendo, né? Porque o Ross estava um bagaço, né? O Harrison Ford tá igual uma cana chupada, né? Um bagaço de cana chupada. E o que acontece? E ele não queria morrer. E o líder faz um remedinho, só que depois descobre que o remedinho tinha radiação gama que o transformaria no Hulk vermelho, né, cara? E aí vem também aquela questão, né? Ah, mas como é que o Hulk, mas como é que o Capitão América, sem soro, vai lutar com o Hulk?
na mesma maneira que o Batman, sem superpoder, vai lutar com o Superman. Ou seja, da base da inteligência, da base do preparo, da estratégia, com os recursos que tem à mão, né? Tanto é que eu até comentei agora há pouco que as asas do Sam Wilson, elas tinham vibrânio que foram presente de Wakanda, né, cara? E que foi usado contra o Hulk vermelho, né, cara? E no final, tá vendo, o próprio Sam Wilson usou de emocional para com o Rhodes, dizendo: Rhodes, é o seguinte, eu tô ferrado, eu tô acabado, minhas asas estão quebradas, tá vendo? Você pode me matar com tapinha, mas você é o cara do pão. Você tem um bom coração! Não faça essa maldade comigo! Né, cara? Você lembra da Pets? Você lembra da tua filha? Olha as cerejeiras aqui que você queria passear com a tua filha! Né, cara? E o Ross, calma, se lembra da filha e volta ao normal, né, cara? Então, mas foi uma boa luta, cara. Foi uma boa luta, né, cara? Entendeu? Ah, mas foi uma luta, mas o Hulk vermelho é muito mais forte do que o Capitão América. Meu filho, quantos filmes, quantos animes, quantas séries, quantas histórias você não tem de um herói lutando com um inimigo muito mais poderoso e no final esse herói vence o inimigo mais poderoso, né? Vamos lembrar que o Thanos, né, cara? O Thanos desceu o cacete no Hulk. Mas você tinha lá o Capitão América, o Homem de Ferro e o Thor gordo nerfado lutando contra um Thanos que tava pura força, né, cara? Então assim, cara, foi uma boa batalha e é principalmente esses 3 pontos que o pessoal muitas vezes pega. No Capitão América sem soro, no fato do presidente Ross não ser uma crítica ao governo racista do Trump e o filme do Hulk sem o Hulk, né, cara? Mas o que acontece? Mas foi um bom filme? Bom, pra mim foi um bom filme, entendeu? Pra mim foi um bom filme, entendeu? Eu gostei, né? Sei que muita gente, esse filme tá criando certas polêmicas. Eu sei que muitos críticos do Tomatoes não gostaram, porque eram aqueles críticozinhos lacradores que esperavam a lacraçãozinha e não teve. Mas o público teve uma boa recepção, né, cara? Mas é aquela coisa, cara, tá me entendendo? No final, cada um vai ter a sua livro de opinião. Se você já assistiu e se você não gostou do filme, beleza, cara, tá entendendo? Beleza, opinião sua, essas coisas. Eu, por minha parte, eu me entreti, cara. Eu me entreti, gostei do filme. Não foi aquelas porcarias como foi, por exemplo, o filme do Doutor Estranho, do Multiverso da Loucura, ou do Thor, Amor de Trovão, que foram duas coisas que eu... Cara, duas coisas que eu preferia não ter assistido, tá entendendo? Eu quero meu dinheiro de volta. Mas eu gostei do filme do Capitão América, tá entendendo, cara? Eu tô aqui comentando, se você não assistiu, vai lá, assiste, tá entendendo? Tira suas próprias conclusões e tudo mais. O que a gente não pode é ser daquele time do não vi, não amei, ou já não vi, já amei. Você tem que tirar suas próprias conclusões. Em minha opinião, pra mim, foi um bom filme, cara. E passou bem umas boas mensagens, como por exemplo, como eu mencionei, a história do Ross, cara, que foi uma história de redenção, já que ele percebeu as cagadas que ele cometeu da vida e que teve que colher os frutos do que ele mesmo plantou. E isso muitas vezes vai na nossa própria vida, porque muitas vezes nós vamos colher aquilo que nós plantamos. É a lei da semeadura. Se você pratica o bem, vai colher o bem. Se você pratica o mal, vai colher o mal. Uma hora a conta chega pra todo mundo, não é, cara? Bem, não vamos falar mais nada, o vídeo já tá em 23 minutos, né? Vai pra 24 agora. Comenta aqui embaixo o que você acha acerca disso tudo. Você já viu o filme? Não viu? Se viu, gostou? Não gostou? Comenta aqui embaixo, né? O vídeo é mais a minha humilde opinião. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Até. Tchau. E boa sorte no apocalipse, porque eu fui. Que bonitinho! Os professores falando bem dele na sala dos professores. Que bonitinho! Ele tá um aluninho disciplinado. Que gracinha!